Vamos dar uma pausa na nossa conversa com a jornalista Beatriz Buarque e o psicanalista Christian Dunker para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos. Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Clima quente em Brasília. E ninguém pode dizer que o Supremo Tribunal Federal esteja se omitindo. O STF tem se apresentado de forma coesa e tem manifestado uma forte coerência em torno da defesa da Constituição, que é, afinal, a função que o povo brasileiro espera que ele, STF, desempenhe. A gravidade do momento que atravessamos e os constantes ataques desferidos por gente insana ou por organizações de extrema-direita contra as instituições democráticas fizeram com que a Corte Suprema brasileira superasse a fragmentação, as subjetividades e as vaidades para, enfim, apresentar-se unida e, desse modo, mais forte perante a nação. Decisões históricas vêm sendo nas últimas semanas proferidas. Na ADPF 572, por exemplo, sobre o inquérito das fake news, o ministro Fachin deu um voto belíssimo e que ainda será muito citado no futuro de nossa história constitucional, dizendo que existem sim limites constitucionais para a disseminação de notícias falsas, bem como para a disseminação do discurso de ódio e do discurso contra a democracia. Disse o ministro que da nossa Constituição, aspas, extrai-se que o regime jurídico de proteção da liberdade de expressão garante, por um lado, a impossibilidade de censura e, por outro, a possibilidade, a posteriori, de responsabilização civil e penal. Ou seja, a disseminação de notícias falsas, discursos de ódio e antidemocráticos é crime, ponto final, e quem o faz assume o risco de ir para a cadeia. Outro caso importante foi decidido pelo ministro Barroso, no mandado de injunção sobre o papel das Forças Armadas, artigo 142 da Constituição Federal. Como se sabe, algumas vivandeiras trouxeram recentemente à tona um debate constitucional tão ridículo quanto perigoso sobre as Forças Armadas terem as prerrogativas inerentes a um poder moderador, como aquele que Dom Pedro I e Dom Pedro II tinham no Brasil na época da monarquia. Barroso foi agudo em suas palavras, produzindo uma decisão histórica. Disse, aspas, nos quase 30 anos da democracia no Brasil, sob a Constituição de 1988, as Forças Armadas têm cumprido seu papel constitucional de maneira exemplar, profissionais, patrióticas e institucionais. Prestam desserviço ao país quem procura atirá-las no varejo da política, fecha aspas. De quebra, os dias quentes em Brasília nos brindaram com mais uma presepada do governo federal que, aproveitando a pandemia, queria, através de uma medida provisória, em uma canetada, acabar com a autonomia das universidades federais. Em poucas horas, o presidente recuou, tentando evitar mais um vexame tanto perante o STF como perante o Congresso Nacional. Dura a vida atualmente no Brasil, mas o STF tem avançado e merece todo o nosso apoio. Abraço a todos e até a próxima semana. Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.